do teu filho. Pai, venha usar ele no mais profundo e escondido da tua palavra nesta noite. Esvazia ele dele mesmo e enche ele com a tua graça e com o teu poder. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, joga por terra o ladrão de palavra. Tira toda a dispersação, Pai. Que a tua palavra venha falar conosco, venha trazer transformação, libertação. Que a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, venha penetrar sobre nossos corações, trazendo conserto. Pai, que a tua palavra venha nos libertar, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Recebam o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus é fiel. E Ele continua sendo fiel. Ainda que nós não merecemos, Ele continua fiel. E quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não sei como você chegou aqui, mas você pode ter certeza. Se você chegou até aqui nessa noite, porque grande é a promessa do Senhor. O inimigo ele pode se levantar, mas é para cair no nome de Jesus. Sem muita demora, abre tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14. Livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Palavra muito conhecida, mas o Espírito de Deus sempre revela algo diferente para mim e para você. Amém? Aqui está a cura de um lunático. A cura de um lunático. Naqueles tempos, lunático significava louco. Então, a cura de um louco, em outra tradução. E a palavra vem dizendo assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: a geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio. E repreendeu Jesus o demônio, que ele saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cola, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens,
e matá-lo e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vejo várias palavras aqui nessa parábola, vários textos ao mesmo tempo. Um pai desesperado, um filho, para muitos que estavam na carne achavam que estava doente, mas aqueles que estavam em espírito sabiam que era demônio. E Jesus e os discípulos. É como você hoje entrar dentro de uma igreja e as pessoas ficam esperando no pastor, no missionário, no evangelista. As pessoas, elas estão esperando muito em homens, mas esquecem de esperar em Deus. Aqui a Bíblia vem nos relatando que havia um homem que tinha um filho, e esse filho era louco. A Bíblia fala que esse pai, antes de ele chegar até Jesus, ele já tinha trago eles até os discípulos de Jesus. Ele disse: eles não puderam fazer nada, eles não conseguiu curá-lo. Aí Jesus disse: tragam ele até mim. O que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão? Minha irmã, você tem que trazer o seu problema até Jesus, não é até o homem. Às vezes você tem que contar o seu problema para pessoas, eles têm olhado para a tua cara até debochado. Às vezes você tem que trazer o seu problema para pessoas que aconteceu, ele levou até os discípulos de Jesus, e eles não puderam fazer nada. Mas quando ele foi na fonte que é Cristo, aí ele diz: traga até mim. É Jesus nessa noite dizendo para mim, para você: traga o teu problema até mim, porque eu tenho a solução, eu tenho a resposta. Ele está falando contigo nessa noite: eu sou a ressurreição. Ele está falando aqui, ó. Ora, achando-se eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo, e ao terceiro dia ressuscitará. É Jesus contando, ele fala assim: eu vim para ser entregue na mão de homem, eu vim para morrer por vocês, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Porque a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, no princípio, o Verbo era Deus, ele estava com Deus. Então ele é o próprio Deus, porque a Bíblia fala que quem está no Pai está no Filho, quem está no Filho está no Espírito Santo. É uma trindade, os três se transformam em um só. Aí nessa noite eu te pergunto: qual é o teu problema? Você não precisa nem contar para mim, conta para Jesus. Coloque ele no pé da cruz. Porque Jesus, meus irmãos, ele não está na cruz mais. Ele ressuscitou no terceiro dia. A cruz é somente para nós levar o problema. O simbolismo da cruz é nós dizer que nós temos que levar as nossas preocupações de Jesus. É nós levar o impossível. Porque a palavra do Senhor disse, meus irmãos, e Jesus disse: por causa das vossas pequenas fé. Por que às vezes não tem acontecido algo na minha, na sua vida? Eu tenho que falar não somente na sua vida, eu tenho que falar de mim também. Porque eu sou falho, eu sou pequeno, mas grande é o Senhor que habita na minha vida. Tem muitas pessoas que têm mania de apontar o dedo, mas esquecem de olhar para si mesmo. E Jesus vem dizendo na palavra dele que aquele que julga a si mesmo não precisa dos outros julgarem. Então, quando eu, antes de falar com a igreja, quando eu coloco eu como exemplo, então não precisa ninguém apontar o dedo para mim. Eu dizendo para
mim e para você assim, ó, eu também falho, mas eu sei o que na minha fraqueza Ele me aperfeiçoa. Porque no fraco Ele sim nos faz forte. É Jesus nessa noite dizendo para mim e para você, para Ele nada é impossível. Ele dizendo para mim e para você que Ele ressuscitou. E a Bíblia fala para os irmãos que aquele que crê também, ainda que esteja morto, viverá. Então tem que crer. Crer é o mesmo que ter fé. E sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus se você não tem fé. O que Jesus disse para Tomé? Tomé, é preciso ser crente. Crente é crer. É preciso ter fé. Meus irmãos, é muito triste você olhar para uma pessoa que está numa caminhada longa, vamos colocar quantidade de tempo, porque o tempo, quem é dono do tempo é Deus. Ele diz que há tempo para todas essas coisas. Mas as pessoas olhar para você e estar preocupado porque o irmão está orando ao contrário, o macumbeiro está se levantando, está preocupado com coisas pequenas. E o inimigo, ultimamente, meus irmãos, ele está acuando os crentes, ele está colocando os crentes contra a parede e eles estão ficando. Às vezes lança uma seta, meus irmãos, o crente de hoje ele está dando mais ouvido ao inimigo do que a voz de Deus. O inimigo fala que não tem jeito, ele vai para, estaciona. E Jesus está falando comigo, você assim, ó, lá no livro de Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai olhar para o inimigo e não vai olhar para a voz de Deus, para a boca de Deus. Quando o inimigo falar com você que não tem jeito, você tem que responder para ele: eu sigo Deus Todo-Poderoso. E ele, a palavra dele vem falando comigo que para Deus nada é impossível. Você tem que ter resposta na palavra. Quando o gigante se levantou contra o povo de Israel, Davi chegou e confrontou ele. Mas na palavra ele diz: você vem até mim com lança e espada, mas eu vou contigo, é o Deus de Israel, o Rei dos exércitos. É ele tendo a certeza que o que estava nele era maior do que aquele gigante físico. Naquela época, meus irmãos, aqueles gigantes, se nós formos entrar mesmo ali na Bíblia, buscar nos estudos, estava mais de 3 metros de altura. E Davi era apenas um jovem, pequeno ali, e todos começaram a rir da cara dele, porque todos com medo, os soldados que eram preparados, que eram os famosos soldados que ficavam de frente às batalhas, com medo do gigante. O rei Saul com medo do gigante, que era um dos maiores. Davi vai para encarar o gigante. Saul ainda tenta tirar a armadura dele para emprestar para Davi. Mas a armadura de Saul era tão grande que Davi não teve, ele não conseguiu nem andar com ela. Ele disse: não precisa disso não, porque o que está comigo é maior. Nós temos que entender, meus irmãos, esse pai, ele foi até os discípulos de Jesus, mas não deu certo, mas ele não desistiu. Ele não parou ali no meio da caminhada. Ele disse: trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. Ele falando com Jesus, ele dizendo: eu fui até os discípulos, não resolveu, agora eu vou até Jesus. Eu fui até o poço beber água, a água secou, mas agora eu vou na fonte que é Cristo. E a palavra do Senhor vem dizendo: Jesus respondeu e disse. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula, perversa. Incrédula é o quê? Eles não estavam crendo no milagre, por isso que nada aconteceu. Perversa é o quê? Esse pessoal que está ali confiando demais, eles estavam confiando tanto em Jesus que não estava buscando. Até quando vos sofrerei? Em outras versões da Bíblia,
Está assim, até quando eu estarei no meio de vós? É Jesus falando com ele, eu vou ir. E aí? E quando eu não estiver aqui mais? Jesus falando com eles, meus irmãos. Seus incrédulos, eu estou indo embora, eu vou partir. Trazei-o até aqui. Tipo assim, moço, trazem até mim. Vou mostrar para vocês que fazem tudo poderoso. E a Bíblia relata para mim, para você, meus irmãos, que naquele momento, e repreendeu Jesus, o demônio. Jesus repreendeu ele. E quando repreendeu, a Bíblia fala, repreendeu Jesus, o demônio, que saiu dele. Naquele momento, saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Então tem coisas que não é enfermidade, é demônio. Por isso que nós temos buscado o Senhor, o discernimento. Pedir ao Senhor para que nós não sejamos enganados. Pedindo Ele para nos capacitar, meus irmãos. Essa palavra aqui é uma palavra pequena, mas ela nos leva ao entendimento. Estava conversando com o Senhor nessa tarde, vai ser um culto de ensinamento. E o Senhor falando que o maior ensinamento é este, é fé. O maior ensinamento é este, é crer. O maior ensinamento é este, é ir até Jesus. O maior ensinamento é ir até Jesus, porque Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fez uma afirmação ali para mim e para você, meu irmão. Ele está falando, disse Jesus, não foi João dizendo, não foi Pedro, não foi Moisés, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Paulo, não foi Apolo, não foi nenhum deles. Foi Jesus dizendo, eu sou o caminho. Ele está falando, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É como se Ele estivesse dizendo assim, ó, se não tiver em mim, não está no caminho certo. Se não tiver em mim, não está na verdade, está no engano. Se não tiver em mim, não tem vida, somente morte. Porque a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você que há caminho para o homem, parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Ah, pastor, mas eu entreguei meu coração. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Ele nos engana. Mas Jesus não nos engana, não, meus irmãos. Para com esse negócio, aí eu entreguei o coração, não entregue teu corpo, tua alma, teu espírito. Porque o corpo é todo para adorar o Senhor enquanto nós estivermos respirando, enquanto tiver fôlego de vida. O espírito é dele, vai ser recolhido no último dia. E a alma que vai ter que ser salva. Tem que entregar tudo. Ah, mas fulano é liberto por dentro, mas por fora não. Quem tem o Espírito de Deus por dentro, meus irmãos, a luz resplandece por fora. Não tem dificuldade de obedecer. Tem pessoas que dizem assim, eu ouço a voz de Deus, ouve a voz de Deus, mas continua da mesma forma. Era melhor que você nem ouvisse, é melhor pedir Ele, entra com o teu Espírito sobre a minha vida, porque o meu corpo é o teu templo. Tem pessoas que você olha para ele e fala assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas eu sinto a presença dele na minha vida. Esse é convertido, porque ele não ouve, mas ele obedece. Quantas pessoas têm ouvido? Sabe por que todos ouvem a voz de Deus? Porque eu li a palavra do Senhor. Todos que têm ouvido, quem tem ouvido, ouçam com o Espírito das igrejas. Ouviu a voz de Deus, ninguém é surdo. Só se tivesse problema de audição, ouviu. Agora eu quero ver ela obedecer. A obediência, ela quebra a audição. Meus irmãos, quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus todo dia? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é teu pastor, você tem que obedecer Ele. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro pastor dá a vida para ouvir, mas a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela conhece a minha voz. Então ela tem que obedecer também o comando. Porque senão ela vai se dispersar. Ela vai para um lado, outro para o outro, as ovelhas ela tem que andar juntas. E Jesus, falando naquele momento, ele repreendeu o demônio. Ele saiu daquele menino, e naquele mesmo momento ele foi curado. Então os discípulos chegam até Jesus ainda.
Se você não ter vergonha de voltar até ele para perguntar uma coisa. Aqui estão os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, porque ele queria falar meio do povo para passar vergonha. Disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E eu, se fosse meu caso, eu não falava nada, ficava quietinho. Por que eu não vou expulsar? Ali naquele momento, meus irmãos, para quem entende de Bíblia, para quem lê Bíblia, vai entender que Jesus disse: por causa das vossas pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cola se vê daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível, se tiver fé. Então quer dizer que todo mundo estava sem fé. Orou, já bem crendo no milagre. Tipo assim, como se orasse, olhasse, não, isso aí é coisa dele. Você não notou que pessoa você pede para orar e fala: isso é coisa da sua cabeça, é coisa da sua mente. Nem ora. Pessoas que têm medo, ele dizendo assim: se eu orar, eu vou ficar com retaliação e dizer o que ele faz. Mas aí Jesus disse assim: mas essa caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É como se Jesus dissesse para o discípulo: você não está orando, está jejuando, como é que você esquece de expulsar esse demônio? Jesus falou para ele: isso é uma casta de demônio. Quando fala casta, não é um demônio só, não é muito. É como se fosse uma legião. Então ele dizendo: essa casta aí não se expulsa senão por oração e jejum. É como se Jesus falasse com ele assim: vocês não estão orando e jejuando, quando vocês estão querendo expulsar demônio? Mas você está querendo interpretar o Espírito de Deus e usar a interpretação da palavra. Se eles não expulsou, e Jesus dizendo: mas, aqui no 21, mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É a mesma coisa que Jesus falando com eles: você não está na oração do jejum, está querendo expulsar o quê? Vai passar vergonha. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue, mas nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram. Sabe o que eles entristeceram? Eles estavam na zona de conforto. Eles estavam acostumados por Jesus fazer os milagres, só estavam atrás deles. Muitos estavam ali enquanto Tomé duvidava. Pedro negou, Judas o traiu. Muitos estavam ali andando atrás de Jesus, mas em vez de fazer como Paulo disse: seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Por que ele não imitava da forma que ele fazia? Jesus não ia para os montes das oliveiras toda tarde orar? Mestre, você está orando, mas eu também quero aprender a orar. Deixa eu orar contigo. Para orar, joelho do lado dele. Jesus não jejuava? Mestre, tu está jejuando, me ensina a jejuar, porque eu não sei. Nós sempre pedimos Jesus para nos ensinar. Mestre, eu não sei orar, me ensina a orar. E Jesus, o que Jesus fez? Quando não souberes orar, faça a oração que o Pai vos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra também como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, para que não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinou, meus irmãos. Mas eu não sei, sabe sim que ele ensinou. Quando não souberes orar, fazer a oração do Pai Nosso. Mas nunca esquecer que o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a ele. Quando ele diz que o reino é dele, não é meu não. Nós temos que entender, meus irmãos, para nós não cair em tentação. Hoje os crentes caem em tentação se exaltando. Eu tenho dom de língua, eu tenho dom de profecia, eu faço isso, eu faço aquilo. E sem saber que não tem dom de nada.
Os dons vêm do Espírito Santo de Deus. Ele nos usa quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quiser operar, Ele opera. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser fazer o cego ver, Ele faz. Se Ele quiser fazer o surdo ouvir, Ele faz. Se Ele quiser fazer o mundo falar, Ele faz. Se Ele quiser nessa noite operar na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele opera. Mas basta tu ter fé. Porque Ele disse: se tiver fé, como uma semente, um grão de mostarda, e dizer para aquela montanha que ela vai de um lado para o outro, e nada será impossível. Então eu não sei o que é impossível na tua vida. Somente colocar os pés na cruz, colocar as mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu fui até o meu limite, até hoje eu tentei da minha forma, mas eu não consegui. Mas eu creio que a partir de hoje eu coloco nas mãos do Senhor, porque eu creio que tudo que está nas tuas mãos está seguro. Então faça a tua vontade, porque eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é melhor do caminho. Então julga a minha causa, porque a tua palavra vem nos dizendo assim, lá no livro de Isaías 54, versículo 17: de toda ferramenta forjada contra ti não prosperarás, e toda língua do teu juízo não condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a nossa justiça ela não vem de homem, ela não vem da terra, ela vem do Senhor dos exércitos. Então coloca a tua causa no poder. Não tem nada que fica de pé diante da glória de Deus. A palavra do Senhor vem nos dizendo assim: que todo joelho dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. A palavra do Senhor vem dizendo lá no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15: ai daqueles que tocaram meus ungidos, ai daqueles que maltrataram os meus profetas. A palavra do Senhor vem dizendo: quando levanta o ungido do Senhor, Deus sempre levanta outra altura. Por isso que nós não temos que ficar preocupados, é colocar nas mãos do Senhor. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas, ossos celestiais e maldade. É somente confiar no Senhor, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo da tua casa. E crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a mensagem que eu tenho para a igreja nessa noite. Essa é a mensagem que eu tenho no teu coração nessa noite. Basta crer, basta ter fé. Mas por que basta crer e ter fé, pastor? Fé e crer é a mesma coisa. Não tem como, sem fé é possível agradar a Deus. Tudo é possível aquele que crê. Jesus diz: crê em fé. Se você crer, porque você tem fé. E para encerrar aqui, meus irmãos, eu vou deixar o último versículo da Bíblia, que está no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vou deixar aqui somente para encerrar. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor vem dizendo no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo número 1. O tema da minha Bíblia está: a natureza da fé. É o exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Presta atenção. A natureza da fé é um exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Para você entender que Jesus não veio para tirar, Ele veio para fazer cumprir. Ele não veio, meus irmãos, para tirar nada. Ele não veio para derrogar a lei. Para você entender que Jesus não veio para derrogar, significa que Ele não veio para tirar a lei. Ele veio para fazer cumprir. Ele dizendo para mim e para você: a natureza da fé é um exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Ele disse no livro de Hebreus, capítulo 1, 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela, que é pela fé, os antigos alcançaram testemunho. O que é testemunho? Livro de Hebreus,
capítulo de número 12, ela fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. As pessoas estão olhando para mim e para você esperando testemunho. Testemunho é o quê? Quando Jesus estava sendo pregado na cruz, os discípulos que andavam com eles vestiam como Jesus, andavam com Jesus, falavam com Jesus. E quando Jesus estava sendo pregado, Pedro foi interrogado por um daqueles homens que estava lá e disse: mas você é um deles, você fala igual a ele. Isso é testemunho. Porque fala igual, anda igual. Isso acontece, às vezes você vai pregar em algum lugar, fulano fala assim: você é da igreja de fulano, porque você fala igual, você prega igual. Fala, não prega igual, não fala igual não. Lá nós pregamos Bíblia, palavra de Deus. Não dá diferença porque nós estamos no mesmo Espírito, no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Porque Jesus ele fez uma promessa para mim e para você. Ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele intercederá por nós através de gemidos inexprimíveis. É uma promessa que Jesus fez para mim e para você. E essa promessa, meus irmãos, não foi o homem que prometeu. E Jesus, ele disse que ele não é homem nem filho do homem para que minta nem que se arrependa. Então aquilo que ele prometeu para mim e para você, você pode ter certeza. Pode durar um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, mas vai se cumprir. Estava vendo uma pregação de um pastor hoje lá do Gileões. Ele é novinho, mas ele é bem seguro, ele tem 31 anos. E ele é raiz mesmo, né, de Gileões. Para quem não sabe, Gileões era Assembleia de Deus. E o varão prega muito. Aí ele dizia: eu tenho 31 anos. Aí eu estou aqui. Jesus disse que não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Eu não sei se Jesus vai vir hoje, madrugada, amanhã. Eu tenho 31 anos, aí tem gente que fala: eu só com 31 anos, eu estou muito novo. Eu tenho que curtir a vida. Ele falou: o que é curtir a vida? Embriagar na cachaça, encher de droga, de cigarro. E diz que está curtindo a vida. Aí Jesus volta amanhã. Aí ele: vamos supor que eu vivo muito. Ele falou assim: vai que eu vivo 90 anos. Eu tenho 31, vamos supor que eu vivo mais 51. Por que 51 anos curtindo aqui nessa terra com as coisas que não agradam a Deus, o que é a eternidade disso? 50, 90, 100 anos aqui na terra não é nada para a eternidade que estamos esperando. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, que as aflições deste mundo não é nada comparada com a glória que há por vir. A glória de Deus. Aquilo que todos correm atrás aqui, meus irmãos, lá em cima nós vamos pisar. Todos correm atrás aqui, não quê? Isso aqui, ó, no ouro da prata, do dinheiro. Lá a Bíblia fala que é ruas de ouro. Glória a Deus. Aquilo que muitos aqui não gostam de ouvir clamor, muitos se descrente e fala assim: mas fulano grita demais, prega alto, fala alto, canta alto. Então não é poder ir para o céu, não, meu irmão. Porque lá a Bíblia fala que os 24 anciões estão 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Lá não vai ter a igreja separada, não. Lá vai ser um outro só. É um coral o tempo todo, gravando o nome do Senhor e dizendo: usando nas alturas, paz sobre a terra. Glória a Deus. Tem pessoas que se descreem que querem ir para o céu, mas não aguenta 2 horas de culto na igreja. Reclama de oração alta, de jejum, que jejuar é difícil demais, lá não vai ter ninguém para comer mais, porque lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, lá não vai ter sofrimento, não tem morte, não tem mais nada. Porque lá é tudo em glória. Imagina aquelas pessoas que entram na igreja e falam: mas eu não estou aguentando, minha cabeça está doendo, não estou aguentando porque o missionário normal é muito bom. O pastor Gilberto prega muito mal. A missionária Sueli louva muito mal. Aí eu fico imaginando, sua almoçada está incomodando, imagina lá em cima.
aquele coral cheio de anjos dizendo o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. É 24 horas. Tem pessoas que querem entrar no céu, mas não querem abrir mão da terra. Mas Jesus está voltando. E Ele vai vir buscar a noiva adornada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 25, era meia-noite quando o noivo ele vem encontrar com a noiva. E a palavra do Senhor veio dizendo que às 10h25 era louca e 5 prudente. As loucas não tinham consigo azeite, as prudentes. E quando chega mais perto da meia-noite, as loucas chegam para prudente e arruma um pouco do teu azeite. E as prudentes dizem: vai e compra, porque senão pode faltar para mim e para vocês. E a Bíblia fala que quando ela saiu para comprar um azeite, o noivo chegou. As prudentes foram e as loucas ficaram. E quando as loucas chegaram, batiam na porta e disse: Senhor, Senhor, abre a porta. Ele diz: aparta de mim que eu não vos conheço. Quantos vão ouvir esse aparta de mim no último dia, meus irmãos? Aquele tal que não tem nada a ver, segundo casamento não tem nada a ver, adultério não tem nada a ver, beber um pouquinho não tem nada a ver, mentir. E muitos no último dia vão aprender isso aí, ouvir isso. Viu, irmão, fazendo as coisas erradas, fingindo que não viu, cuidado. Deus te deu 2 olhos para enxergar, Deus te deu a boca para falar, exorta. A Bíblia fala que se o ímpio morrer no caminho do ímpio, se você não exortar ele, se o que Deus mandou falar, o sangue fica na sua mão. Tem muitas pessoas que estão carregando pecado nos outros e dizem: eu não estou pecando, mas está vendo o pecado, não exorta. Então nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Mas se nós podemos fazer algo hoje, fazemos hoje. Porque Jesus disse para aquela mulher prostituta: ele disse: ide e não pequeis mais. Ele dizendo para mim e para você nessa noite: o que você fazia antes ficou para trás. Mas só que agora que você me conheceu, você que me conheceu, matou um velho homem, que o batismo significa arrependimento. Deixou o velho homem para trás, a velha mulher, a velha criatura. E não pequei, mas não volta a fazer o que você fazia antes. Porque aí já se torna um pecado consciente. Amém? Essa é a palavra do Senhor povo no coração dessa noite. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, que Ele tem falado comigo. Em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão em forma de receber para nós embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e seja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés de toda a igreja que crê disso. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.